Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo de formas geométricas que são, ao mesmo tempo, lindas e cheias de mistério. É um verdadeiro clube exclusivo com 13 membros, 13 sólidos que têm uma história que viajou por milênios até chegar aqui. E tudo começa com algo que todo mundo conhece, né? Uma bola de futebol. Se a gente parar para olhar bem de perto uma bola daquelas clássicas, a gente vê um padrão que é fascinante. Uma combinação de pentágonos e hexágonos encaixados de um jeito perfeito. Mas por que essa combinação? O que tem de tão especial nela? Pois é, acontece que a nossa bola de futebol de todo dia é, na verdade, um membro de uma família de elite de formas geométricas. Ela tem um tipo de DNA matemático em comum com todas essas outras estruturas super complexas. A grande pergunta é, qual é o segredo que conecta todas elas? Bom, para a gente descobrir esse segredo, a gente precisa entender que por trás de toda essa beleza existem regras. E são regras bem específicas que definem quem pode e quem não pode fazer parte desse clube tão exclusivo. E aqui está a definição, o RG dessas formas. Um sólido de Arquimedes tem que seguir duas regras principais. A primeira, as faces dele têm que ser polígonos regulares. Sabe, triângulos, quadrados, pentágonos, todos com lados e ângulos iguaizinhos, e precisa ter pelo menos dois tipos diferentes. E a segunda regra, que é crucial, cada vértice, ou seja, cada cantinho do sólido, tem que ser absolutamente idêntico. A mesma combinação de polígonos se encontrando ali na mesma ordem. Para ficar mais fácil de entender, vamos comparar com os pais deles, os famosos sólidos platônicos. Os dois tipos de sólido têm os vértices idênticos, isso é, igual. A grande diferença, o pulo do gato, está nas faces. Um sólido platônico, tipo um cubo, só usa um tipo de polígono, no caso do cubo, só quadrados. Já os sólidos de Arquimedes, não, eles misturam pelo menos dois tipos. Ok, mas se eles são tipo os filhos dos sólidos platônicos, como é que eles nascem? Será que existe uma receita de bolo geométrico para criar essas formas? A resposta é, com certeza. Essa frase resume tudo perfeitamente. Não é um conjunto de formas que surgiu do nada, aleatoriamente. Cada um dos 13 sólidos é o resultado direto de pegar um dos 5 sólidos platônicos e aplicar uma operação geométrica específica nele. As duas operações principais para criar esses sólidos se chamam truncar e snubificar. Truncar é a mais fácil de imaginar. É literalmente cortar os cantos de uma forma. Já snubificar é um processo um pouquinho mais complexo. É como se a gente afastasse as faces e desse uma leve giradinha nelas, abrindo espaço para novos polígonos aparecerem. Então vamos lá, vamos ver isso acontecendo na prática. A gente vai pegar um sólido platônico e transformar ele num sólido de Arquimedes. Aqui agora. Olha só que interessante essa transformação. A gente começa com um cubo, simples, 6 faces quadradas, 8 vértices. Daí a gente vai truncar, ou seja, a gente vai cortar cada um desses 8 cantinhos. Cada corte que a gente faz cria uma face nova, que é um triângulo. E o que acontece com os quadrados originais? Eles perdem as pontas e viram octógonos. O resultado? Uma forma totalmente nova, o cubo truncado, com 8 faces de triângulo e 6 faces de octógono. Bom, aplicando essas operações em todos os 5 sólidos platônicos, a gente chega no conjunto completo. Então chegou a hora de conhecer a famosa e exclusivíssima família dos 13 sólidos de Arquimedes. E esse número 13 é final. Não são 12, não são 14. A matemática prova que existem exatamente e somente 13 poliedros em todo o universo que obedecem a essas regras. Vamos começar o nosso desfile. Aqui temos os sólidos, que vêm do tetraedro, do cubo e do octaedro. Repara no tetraedro truncado, com suas faces de triângulos e hexágonos. E o cubo octaedro, que é uma mistura linda de triângulos e quadrados. Em cada vértice dele, 2 triângulos e 2 quadrados se encontram. Agora passando para os sólidos que vêm do icosaedro e do dodecaedro. E aqui está o ponto crucial da nossa história. Encontramos um rosto conhecido. Olha ele aí, o icosaedro truncado. Com suas 12 faces de pentágono e 20 de hexágono. Ele é exatamente a estrutura matemática da nossa bola de futebol. E aqui a gente vê como a complexidade vai aumentando. Estes são os sólidos rômbicos. O rômbico sidodecaedro, por exemplo, é uma forma simplesmente impressionante. Ele tem 62 faces, misturando triângulos, quadrados e pentágonos. E para fechar, os mais complexos de todos, o icosidodecaedro truncado tem inacreditáveis 120 vértices,
E os dois últimos, o cubo snub e o icosidodecaedro snub, têm um detalhe especial. Eles são quirais. Isso quer dizer que eles existem em duas versões que são um espelho uma da outra, tipo a nossa mão direita e a nossa mão esquerda. Mas a história de como a gente ficou sabendo da existência dessas formas é tão incrível quanto as próprias formas. É uma saga de conhecimento que foi perdido e redescoberto várias vezes ao longo dos séculos. Tudo indica que o próprio Arquimedes foi o primeiro a descrever todos os 13 sólidos, só que o trabalho original dele se perdeu no tempo. Esse conhecimento só foi ressurgir lá na Renascença, e o curioso é que foi com artistas como o Leonardo da Vinci que eram fascinados por geometria. Foi só lá pelo século XVII que o astrônomo Johannes Kepler finalmente catalogou e definiu de vez o conjunto completo que a gente conhece hoje. E a história não termina aí. Para cada sólido de Arquimedes, existe um sólido dual, que é conhecido como sólido de Catalan. Funciona assim. Imagina pegar o ponto central de cada face de um sólido de Arquimedes e ligar todos esses pontos. A nova forma que aparece é o seu dual. É uma simetria maravilhosa no mundo da geometria, descrita pela primeira vez em 1865. No fim das contas, os sólidos de Arquimedes mostram pra gente que a matemática cria padrões incríveis que aparecem em lugares que a gente nem imagina, de uma simples bola de futebol até estruturas de moléculas. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que outras regras, que outras formas elegantes estão escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas nos objetos do nosso dia a dia?